Olá! Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Foi uma das coisas que eu precisei exercitar na minha vida quando eu iniciei o meu processo de cura, o meu processo de transformação, o meu processo de transição. Para quem não sabe, eu vivi 31 anos numa vida destruída. E às vezes eu falo, gente, eu enfatizo na vida destruída porque realmente era destruída em todas as áreas. Eu não tinha expectativa de vida, não tinha perspectiva de vida nenhuma. E eu precisei tomar algumas decisões neste caminho. Precisei mudar de hábitos, precisei ajustar algumas coisas que eu fazia. E então eu comecei a entrar num passo a passo, num método. E uma das coisas em que eu precisei de verdade, eu acho que essa foi uma das mais importantes da minha vida, porque essa mexeu comigo mesma, sabe? Porque tem algumas coisas que você consegue alinhar o físico e tal, mas essa eu precisava olhar pra mim e ver o que estava acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Eu precisei colocar isso na minha vida, no meu propósito. Até hoje ainda eu faço isso, né? Coloco. E a autorresponsabilidade tem que caminhar conosco a nossa vida inteira. Nós temos que parar com esse negócio de culpar todo mundo que passou pela nossa vida pelas coisas que aconteceram. E eu tinha essa mania de culpar a minha mãe, a morte do meu pai. Eu culpava até Deus pelas coisas na minha vida não dar certo. Então eu tive que ter uma autopercepção de mim mesma. Eu fiz uma trajetória desde o meu nascimento até naquele momento, né? E eu comecei a perceber, queridos, que eu perdi muitas... como é que se diz? Eu perdi muitas coisas na minha vida porque eu colocava sempre: ai meu Deus, é porque isso aconteceu, porque foi culpa de fulano, culpa de cicrano e tudo mais. Mas não, por mais que a culpa infelizmente também não foi minha, né? E a culpa também não é sua em algum aspecto da sua vida, mas nós temos a responsabilidade em algum momento de mudar de rota. Nós temos a responsabilidade na nossa vida em algum momento de começar a querer mudar, a querer a mudança. E enquanto a gente ficar colocando a culpa em A ou B, nós não vamos mudar. Enquanto nós colocarmos a culpa em fulano, no que deixou acontecer, porque você não recebeu essa proposta, que a minha vida não mudou, você não vai mudar. E então eu tinha isso muito forte na minha vida. Eu me lembro que eu sempre na minha vida eu dava uma de vítima. O vitimismo é uma das coisas que mais arrebentam com o ser humano. Porque enquanto ele ficar naquele lugar de vítima, ele vai querer sempre ser ajudado. Ele vai querer sempre que as pessoas façam algo por ele. Ele vai querer sempre ser empurrado. Só que eu vou falar uma coisa pra você. A única pessoa que pode fazer algo por você é você mesmo. E eu tive que cair nessa realidade. Quando eu entrei numa autopercepção, sabe? Era como se eu estivesse num espelho. Era como se eu estivesse, sim, de frente de mim, e eu olhasse quem era eu de verdade. E ali eu gosto muito de usar essa analogia da Bíblia, né? Antes que você tire o cisco do olho do teu irmão, você tire a trave do teu olho. E ali eu comecei a ver quem eu era de verdade. O tanto de vitimismo que eu carregava na minha vida e o quanto eu era irresponsável. E ali eu comecei a ver tudo aquilo que, sabe, que eu representava. E tipo, eu não era vítima. E eu tinha por obrigação de vencer. Eu tinha por obrigação de mudar de vida, porque eu estava cansada. Eu tinha por obrigação naquele momento de ter uma nova vida, entrar numa nova fase. E ali eu comecei a estudar algumas
coisas, né? Principalmente estoicismo foi uma das coisas que me ajudou a chegar onde eu precisava, na consciência que eu precisava chegar. Porque o estoicismo me ensinou que coisas ruins acontecem. O estoicismo me ensinou que coisas ruins não acontecem só com você, mas acontece com todo mundo. Isso é normal. Tragédias são normais na vida e nós temos que aprender a lidar com essas tragédias. Nós temos que ser estoicos, nós temos que ser resilientes na vida, sabe? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, é isso aí. Porque essas coisas acontecem, tem que acontecer. E outra coisa, uma coisa que me deu uma vantagem muito grande, é porque como eu já tinha passado por muitas coisas ruins, eu sempre tive essa percepção também. Quanto mais eu passo por coisas ruins, mais será a minha vitória. Então, agradeça a Deus por tudo que você passou e porque com certeza Ele tem algo na tua vida. Com certeza você vai viver algo. Você só precisa desgarrar do vitimismo e da auto-irresponsabilidade a partir de hoje. Entender que só você pode fazer por você. Só você pode mudar, só você pode trazer algo novo. Não você sozinho. Porque Deus não gosta de pessoas acomodadas. Mas quando você começar a agir, Deus também agirá por você. E é isso. Crie hoje uma perspectiva sobre a tua vida. Crie hoje uma autopercepção também sobre a sua vida. Veja quem você é, o que você precisa mudar, a rota que você precisa recalcular para que as coisas mudem a partir de hoje em você, assim como mudou na minha vida. É isso aí. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe um like. Tchau, tchau.